Queridos irmãos, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma escola bíblica dominical da PIBNE. A lição de hoje, que é a lição número 5, tem como tema comprometidos com o passado. Antes de darmos início à lição, vamos orar ao Senhor. Paizinho querido, aqui estamos, Senhor, aos teus pés para te pedir, Senhor, que tu nos abençoe e que tu nos dê entendimento desta lição para que possamos entender aquilo que tu queres para a nossa vida através de tua santa palavra. Te pedimos, Deus, que tu visites, Senhor, as famílias enlutadas, Senhor, que tu visites os enfermos, tanto nos hospitais quanto em suas residências. Tem, Senhor, misericórdia de nós. Nos ensine, Senhor, a fazer cada vez mais e mais a tua vontade. Isso tudo te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos dar início ao estudo lendo Gênesis 17, versículo 5. Leiamos. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão. Bom, este versículo ele fala de um acordo, de uma aliança, de uma promessa que o Senhor fez a Abraão, em que nele, Abraão, seriam benditos todas as famílias da terra. E também que Abraão seria o pai de uma grande nação. E para que se cumprisse essa promessa, houve também a promessa de Isaac, que é chamado filho da promessa. E então, Abraão teve Isaac, e Isaac teve Jacó e Esaú. Jacó foi um homem que agradou o coração de Deus e também teve o seu nome mudado para Israel. Jacó teve filhos e filhas, e os 12 filhos que Jacó teve deram origem, cada um, a uma tribo. Então, as 12 tribos são originárias dos 12 filhos, das 12 famílias dos filhos de Israel, né, dos filhos de Jacó. Antes de falarmos no próximo tópico, que é a circuncisão e a Páscoa, vamos ler Gênesis 17, que vai nos esclarecer sobre a circuncisão. Gênesis 17, leiamos. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, aliança perpétua, para ser o teu Deus e o da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isto por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Bom, aqui nós vemos a aliança do Senhor fazendo com Abrão, mudando-lhe o nome para Abraão e dizendo que uma prova, uma coisa para lembrar dessa aliança era ser circuncidado. Todo menino com 8 dias de vida, ele precisava ser circuncidado. Se ele não tivesse essa marca, circuncisão, ele não seria considerado do povo de Deus. Bom, vamos ler 2 outros versículos que vão fazer um paralelo com isso que nós acabamos de ler. Lucas 2, versículos 21 e 22. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles,
segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. Observe que aqui está sendo relatado que Jesus, com 8 dias, ele cumpriu a lei de Moisés e ele foi circuncidado. E ele foi consagrado ao Senhor. Então, os seus pais foram ao templo levar Jesus para ser apresentado ao Senhor. E aí a gente pode pensar o seguinte: poxa, mas por que hoje nós não fazemos mais isso, né? Por que os nossos nenéns de 8 dias, eles não passam mais por isso? Agora vamos ler Romanos 2, de 25 a 29, para responder essa pergunta. A circuncisão tem valor se você obedece à lei, mas se você desobedece à lei, a circuncisão já se tornou incircuncisão. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, o judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Ou seja, aqui em Romanos está sendo dito que a verdadeira circuncisão, agora que não estamos mais sob o jugo da lei, mas sim sob a graça de Cristo, a circuncisão, ela é no nosso coração. E observe que aqui está sendo falado que quem vê se é circuncidado ou não é o Senhor. E essa circuncisão do coração, ela é operada no coração pelo Espírito, é operada por Deus. Ou seja, não é mais uma circuncisão na carne, mas uma circuncisão no coração, quando nós verdadeiramente aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. E Jesus, ele seguiu este ritual porque até então eles estavam sob o jugo da lei. Ele não havia se manifestado e nem trazido a graça. Então ele seguiu a lei. Bom, agora vamos ao tópico da revista, que é a circuncisão e a Páscoa. No capítulo 4 de Josué, nós vimos que Israel, a nação de Deus, atravessou o Jordão. Agora em Josué 5, de 2 a 12, vamos ler. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncide os israelitas de novo. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Os israelitas tinham andado 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que saíram do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, ou seja, a vergonha, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Pães asmos e cereais tostados comeram neste mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não o tiveram mais os filhos de Israel. Mas, naquele ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Bom, ainda agora nós lemos em Romanos que a circuncisão, ela não é mais, não é verdadeiramente na carne. Observe que nesse texto que nós acabamos de ler aqui em Josué 5, os homens de guerra que saíram, que estavam circuncidados, apesar de na carne eles estarem circuncidados, eles verdadeiramente não eram servos do Senhor.
E tanto assim que o Senhor falou que nenhum deles chegaria e entraria na terra prometida porque haviam desobedecido. Então, mais uma vez ratificando que não adianta ter a circuncisão na carne se o seu coração verdadeiramente não for entregue ao Senhor. Bom, e continuando aqui o que nós lemos, também está falando que os filhos de Israel, eles celebraram a Páscoa. A Páscoa é um mandamento que tinha que o povo, ele se colocava aos pés do Senhor e de uma certa maneira renovava a sua aliança. E muitas vezes o povo, assim como nós nos dias de hoje, o povo se afastava das leis do Senhor. E aí na Páscoa muitos do povo, eles se convertiam, eles voltavam o seu coração ao Senhor. E outra coisa interessante ver aqui é que o Senhor providenciou o maná para seu povo durante todos os 40 anos e até que eles entrassem na terra prometida, que a palavra de Deus fala que é uma terra que tinha leite e mel, mostrando que a terra tinha fartura. No momento que eles puderam comer do fruto da terra, não havia mais necessidade do maná e o Senhor tirou o maná porque não havia mais a necessidade dele. Bom, no capítulo 6 de Josué tem a descrição da destruição de Jericó. No capítulo 7 e capítulo 8 fala sobre a tomada de Ai. Primeiro, o povo de Deus perdeu a batalha contra Ai, porque um dos moradores de Ai, Acã, ele tomou do ouro, da prata, das riquezas de Ai, e o Senhor falou que não era para fazer isso. Então, por conta da desobediência, eles perderam a batalha. Aí já em Josué 8, eles novamente se colocaram aos pés do Senhor e eles venceram e houve a destruição da cidade de Ai. Em Josué 12, tem uma lista de todos os reis que foram derrotados, primeiro por Moisés e depois por Josué. Os capítulos de 13 até 19 de Josué, eles narram a divisão das terras entre as tribos. E eu estou falando isso para citar que os levitas, eles não receberam grandes propriedades como herança, fazendas, grandes propriedades. Eles receberam apenas 48 cidades, que estão todas listadas no livro de Josué, capítulo 21. Quem quiser ver o nome das cidades que os levitas receberam, é só em Josué 21. Então, eles receberam 48 cidades dentro das heranças de todas as tribos, ou seja, em cada região, em cada uma das tribos, a tribo que tinha mais propriedade, mais terra, doou mais cidades para os levitas. As que tinham menos terras doaram menos cidades, mas todas as tribos doaram cidades para os levitas, para que os levitas pudessem estar entre todas as tribos, porque eles eram responsáveis pelo tabernáculo, pelas coisas do Senhor. Bom, isto que está dizendo que os levitas não receberiam herança, isso já havia sido determinado, por exemplo, em Deuteronômio 18, versículos 1 e 2, que vamos ler. Os sacerdotes levitas e todo o restante da tribo de Levi não terão posse nem herança em Israel, não terão herança alguma entre os seus compatriotas. O Senhor é a sua herança. Também em Josué 13, 33. Porém, à tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor, Deus de Israel, é a sua herança, como já lhes tinha dito. Ou seja, o povo, os levitas, a herança deles era o próprio Senhor. E eles não precisavam de terra, o Senhor os sustentava. Eles tinham as suas cidades e uma região ao redor para poder ter o seu gado. E todo o sustento deles vinha das ofertas que o Senhor mantinha todos os levitas. E outra coisa também, se eles tivessem
grandes propriedades, plantações, muita coisa para cuidar, eles dificilmente poderiam se dedicar integralmente à obra do Senhor. Então, eles não receberam grandes propriedades. O Senhor, verdadeiramente, foi a grande herança e a maior herança que se pode ter. A maior herança, inclusive, que podemos deixar para os nossos filhos é ensinar-lhes o caminho do Senhor. Bom, o próximo tópico do nosso estudo, em Josué 20, fala sobre as cidades de refúgio. Antes de falarmos, os levitas que eu acabei de citar, eles receberam cidades em todas as tribos, conforme eu falei, e eles podiam assim estar exercendo aquelas atividades para as quais eles foram consagrados, por exemplo, cuidar do tabernáculo. E agora eu vou ler Números 35, de 1 a 8, que é para mostrar aquilo que eu acabei de falar, onde que está escrito. Leiamos Números 35, de 1 a 8. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem aos filhos de Israel que da herança da sua possessão deem cidades aos levitas, em que habitem, e também em torno delas darei aos levitas arredores para o seu gado. Das cidades, pois, que darei aos levitas, 6 haverá de refúgio, as quais dareis para que nelas se acolha o homicida. Além destas, lhe dareis 42 cidades. Todas as cidades que darei aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os seus arredores. Quanto às cidades que derdes da herança dos filhos de Israel, se for numerosa a tribo, tomareis muitas. Se for pequena, tomareis poucas. Cada um dará das suas cidades aos levitas na proporção da herança que lhe tocar. Bom, essa cidade de refúgio é uma parte da lei de Moisés que fazia distinção entre o que hoje chamamos de homicídio doloso, onde há dolo, intenção, e o homicídio culposo, onde tem culpa, mas não teve a intenção. A lei de Moisés, ela dizia que se fosse um homicídio doloso, aí eu matei porque eu quis. Então, olho por olho, dente por dente, eu deveria morrer também. Mas se eu matei sem querer, quer dizer, eu não queria matar, aconteceu, foi um acidente, eu matei. O vingador de sangue, quer dizer, um parente mais próximo da vítima, ele, por lei, pela lei de Moisés, ele teria direito de vir e me matar. Mas se eu matei sem querer, eu podia ir para uma cidade chamada Cidade de Refúgio e lá permanecer. E assim eu estaria livre da vingança, da forma que a palavra de Deus fala, do vingador de sangue, que ele poderia, por exemplo, se eu matei um parente dele, ele tinha, pela lei, direito de me matar também. Então essa cidade de refúgio servia para aquelas pessoas que acabavam matando alguém sem ter a intenção. E aí, vamos ler aqui, Números 35, de 9 até 15. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, escolhei para vós outros cidades que vos sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Estas cidades vos serão para refúgio do vingador de sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. As cidades que derdes serão 6 cidades de refúgio para vós outros. 3 dessas cidades dareis deste lado do Jordão, e 3 dareis na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão de refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que nelas se acolha aquele que matar alguém involuntariamente. Ou seja, aquilo que eu havia falado está aqui em Números 35, de 9 a 15. Continuando. Agora,
vamos falar que Josué abençoa as 2,5 tribos. Antes vamos falar que quando Moisés ainda estava à frente de seu povo, ele prometeu a tribo de Gade, de Ruben e metade da tribo de Manassés que lhes daria a terra antes do Jordão ali. E só que para isso, este povo, essas 2,5 tribos, conforme é dito, elas precisavam fazer um acordo com Moisés, né, uma promessa que eles ajudariam as demais tribos, todas as outras tribos, a conquistar a terra, as suas terras prometidas. Bom, então vamos ler aqui. Josué 22, de 1 até 4. Então, Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés e lhes disse: tendes guardado tudo quanto vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e também a mim me tendes obedecido em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos, durante longo tempo, até o dia de hoje, não desamparastes. Antes, tivesse o cuidado de guardar o mandamento do Senhor, vosso Deus. Tendo o Senhor, vosso Deus, dado repouso a vossos irmãos, como lhes havia prometido, voltai-vos, pois, agora, e ide-vos para as vossas tendas, à terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Então, está falando aqui como eles ajudaram a conquistar, né, toda a terra para as outras 9,5 tribos. Agora eles estavam livres da promessa, né, e eles podiam voltar para sua terra, que eles haviam deixado seu gado, suas mulheres e crianças lá e foram à guerra para conquistar. E agora eles então podiam voltar. O acordo fora feito antes do Jordão. Isso está relatado em Números 32, de 1 até 5, que vamos ler. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarote, Dibom, Jazer, Nira, Esbom, Eliale, Sebam, Nebo e Beom, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel, é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos mercê aos teus olhos, dê-se esta terra em possessão aos teus servos, e não nos faça passar o Jordão. E aí, depois desse acordo que eu falei, agora em Números 32, eles respondem: passaremos armados perante o Senhor a terra de Canaã, e teremos a possessão da nossa herança deste lado do Jordão. Ou seja, eles concordaram com aquilo que Moisés havia proposto, e eles estão dizendo que eles foram para a terra de Canaã, para a conquista, e depois eles voltaram para a terra deles, que eles já haviam deixado mulheres e crianças e gado e suas posses do outro lado. Bom, e aí Josué então abençoa essas 2,5 tribos, porque eles foram fiéis. Deus, ele tem bênçãos para todos, mas ele cuida especialmente de seus filhos, de seus servos, né? Podemos ver que o ar que está aí, ele serve para os servos do Senhor, serve para todos. O Senhor não dá especificamente o sol, o ar, o alimento que brota na terra, não é só para o povo de Deus. O Senhor dá bênçãos a todos, mas ele cuida de uma maneira muito especial de seus servos. E nós vemos esses relatos em toda a Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Nós vemos o Senhor cuidando com suas poderosas mãos de todos os seus servos. Bom, o próximo tópico da revista é o altar
do testemunho. Quando estas 2,5 tribos elas voltaram para antes do Jordão para viver, chegando lá, eles fizeram um altar muito alto. No coração deles, o objetivo era para que aquilo fosse um memorial, para quando os seus filhos, netos, bisnetos olhassem aquilo e perguntassem: o que é isso, pai? O que é isso, avô? Eles dissessem: isso daqui é um memorial das maravilhas que o Senhor fez e fará em nossas vidas. Só que as outras 9,5 tribos do outro lado viram este altar e acharam que as 2,5 tribos, Gade, Ruben e metade de Manassés, estavam construindo um templo para ofertar a outros deuses, por exemplo, ou fazer alguma coisa que fosse contra a vontade de Deus. E eles ficaram muito preocupados porque se 2,5 tribos se afastassem do Senhor, todo o povo sofreria. É igual na nossa família. Se um de nossos filhos, um de nossos parentes, ele se afasta do Senhor e vai fazer coisas, vai se ligar ao mundo, toda a família sofre. Então os outros das 9,5 tribos foram até eles e falaram. Vamos ler. Aqui vou ler um pedaço da revista. Quando os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés chegaram à região junto ao Jordão, eles edificaram ali um altar de grandes proporções. Quando os israelitas ouviram falar que eles edificaram um altar, eles reuniram-se todos em Siló para guerrear contra eles. Mensageiros foram enviados e disseram aos que haviam edificado o altar: assim diz toda a comunidade do Senhor: que desobediência cometestes contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando o altar para vos rebelardes hoje contra o Senhor. Então, eles foram lá perguntar, o que vocês estão fazendo? E aí, os filhos de Ruben, de Gade e metade de Manassés responderam. Eles falaram que eles não fizeram o altar nem para o holocausto, nem para sacrifício, e sim para servir de testemunho entre as gerações. Era para testemunho à futura geração. Eles, com alegria, iriam dizer: vede o modelo do altar do Senhor que os nossos pais fizeram, não para o holocausto, nem para sacrifício, mas para ser testemunho entre nós e vós. Eles afirmaram que jamais iriam rebelar-se contra o Senhor ou abandoná-lo. Eleazar, o sacerdote, e os príncipes que o acompanhavam e os chefes dos milhares de Israel, ao ouvir o relato, ficaram satisfeitos e disseram: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porque não desobedecestes ao Senhor. Agora livrastes os israelitas das mãos do Senhor. Então eles ficaram satisfeitos com a resposta de saber que aquilo era um testemunho, um memorial entre eles e o Senhor. Bom, na revista, a conclusão, vou ler a conclusão da revista. Vamos ler. O povo de Israel tinha muito apego à sua história. Eles foram libertos de forma poderosa do Egito por Deus. Após mais de 400 anos em escravidão, agora, por meio do líder Moisés, eles deixam o Egito e vão à terra de Canaã, a terra prometida, que mana leite e mel. É muito importante ter compromisso com a história, com o passado. Lembrar de onde viemos é necessário para sermos gratos a Deus pelo estado atual e pelo presente momento em que vivemos. Do passado não podemos esquecer os bons costumes, aquilo que aprendemos de valor. Podemos e devemos esquecer tudo aquilo que não acrescentou nada à nossa vida, mas jamais devemos esquecer do que nos fez ser quem somos. Foi com a ajuda de Deus e por meio do que Jesus fez na cruz do Calvário que fomos salvos. Devemos lembrar sempre do nosso passado, que foi resgatado por Jesus Cristo. Agora somos nova criatura e vivemos em novidade de vida.
Foi no passado que firmamos um compromisso de viver uma vida cristocêntrica, uma vida que exalta Jesus. Por isso, devemos sempre recordar do nosso passado, comprometidos com o passado e avançando para o futuro glorioso com Cristo, prossigamos. Bom, que o Senhor complete em nossos corações aquilo que, por incapacidade, eu não pude falar. Antes de encerrar, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, obrigada por essa lição tão preciosa, Deus, aos nossos corações, que possamos verdadeiramente continuar te seguindo, Senhor, sem nos desviar, Senhor. Toma nossos corações em tuas mãos, Senhor, para que possamos oferecer um culto agradável a ti, Senhor, daqui a pouco. Tem misericórdia de nós. Toma, Senhor, nossas vidas, Senhor. Toma, Senhor, os enfermos, Senhor, continue visitando eles, cuidando, guardando, protegendo. Toma as famílias enlutadas, Senhor, e conforte os corações, Senhor. Toma nossas vidas, Deus, em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.